Para finalizar o estudo de intervenção do Estado na propriedade, o professor Carlos Barbosa aprofunda o tema formas de intervenção previstas no Estatuto da Cidade. Continue aplicado em seus estudos e, se preciso, reveja todos os vídeos sobre o conteúdo. Vamos acompanhar? Olá, pessoal! Vamos lá, vamos dar continuidade à matéria Intervenção do Estado na Propriedade. Falamos de todas as formas de intervenção, falamos de todas as formas de intervenção previstas na Constituição Federal, falamos do decreto relacionado à desapropriação e também aplicado à servidão. E agora a gente vai falar da desapropriação especificamente prevista no Estatuto da Cidade. Bom, a gente sabe que o Estatuto da Cidade é uma lei federal que estabelece regras relacionadas à edificação, utilização do solo urbano, não é isso? E isso dá o quê? Isso daí materializa a função social da propriedade quando a gente se refere à propriedade urbana. Então, é importante a gente entender que o Estatuto da Cidade, tá, juntamente com o plano diretor e leis municipais específicas, estabelecem como utilizar a propriedade urbana. A propriedade localizada aí dentro do perímetro urbano, de acordo com o plano diretor. Antes da gente começar a aprofundar na questão relacionada à desapropriação prevista aí no Estatuto da Cidade, acho interessante a gente fazer uma estrutura dessa questão relacionada às normas urbanísticas, tá? Bom, em relação a direito urbanístico, é importante que vocês saibam o seguinte: existe a norma geral, né? Uma norma geral prevista lá na Constituição Federal, tá? Vamos melhor organizar essa estrutura aqui, tá? Porque a Constituição Federal ela não merece ser escrita de tamanho tão pequeno, né? Vamos colocar bem grande, assim, ó. Constituição Federal. Temos a Constituição Federal que estabelece a norma aí de proteção, função social da propriedade e tudo mais. Temos uma lei federal que organiza a questão relacionada a direito urbanístico, que é o Estatuto da Cidade, Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade estabelece uma regra geral relacionada a direito urbanístico, mas esse estatuto ele depende de uma complementação do que a gente chama de plano diretor. O plano diretor é uma norma ou é uma lei municipal que materializa regras do Estatuto da Cidade, ou seja, o plano diretor concretiza os institutos estabelecidos no Estatuto da Cidade. Além do plano diretor, existem algumas normas específicas municipais sobre edificação. Por exemplo, uma norma específica em relação a um determinado bairro. Olha, nesse bairro só pode ser construído assim. Nesse bairro, a arquitetura tem que ser uma arquitetura clássica. Então, a Constituição estabelece normas gerais, principiológicas, relacionadas a direito urbanístico. Temos o Estatuto da Cidade, que é uma lei federal, que estabelece uma regra geral, de forma mais concreta, em relação a essas normas constitucionais. E temos o plano diretor, que vem a materializar, propriamente dito, o Estatuto da Cidade de acordo com as necessidades de um ou outro município. Lembrando que o plano diretor é uma lei municipal. Bem, explicamos essa estrutura por quê? Porque todo esse ordenamento jurídico, o Estatuto da Cidade, o plano diretor, todo esse ordenamento jurídico visa a garantir a função social da propriedade urbana. E a função social da propriedade urbana se materializa através do quê? Através da boa utilização daquele bem de acordo com essas normas. Então, utilizar a propriedade urbana de acordo com as normas municipais, federais e constitucionais é garantir a função social da propriedade. Ocorre que certas pessoas, certos proprietários não respeitam nem o Estatuto da Cidade,
nem respeitam o plano diretor e não respeitam a função social da propriedade estabelecida na Constituição. Esses proprietários, eles recebem, ou eles têm como amparo, ou melhor, têm como ingerência a intervenção do Estado. O Estado, então, passa a intervir na propriedade desse indivíduo de forma a forçá-lo a garantir ou respeitar essa função social. Assim, pessoal, a administração pública pode forçar o indivíduo em relação à boa utilização, quando ele não utiliza de forma correta ou utiliza menos do que é exigido. E quais são as formas de intervenção? Diante da não edificação de um bem, tá? Por exemplo, não foi edificado, só tem a propriedade, não foi construído nada, está um terreno lá praticamente abandonado. Não edificação. Subutilização, tem a propriedade, mas não utiliza de forma eficiente. Tá? Essa não edificação ou a necessidade de parcelamento e tudo mais, a administração pública pode falar o seguinte: proprietário, você é obrigado a utilizar de forma correta esse patrimônio que você tem, esse direito de propriedade, essa propriedade que você tem. Caso contrário, a gente vai intervir nessa sua propriedade. Obviamente que a administração pública faz um planejamento, notifica o dono da propriedade e estabelece um prazo para que ele passe a respeitar aquele planejamento já estabelecido para aquele imóvel. A administração pública determina o que ele vai fazer com aquele imóvel. Se ele descumprir o que foi determinado, começa a entrar então em cena as formas de intervenção. Ah, professor, isso daí já não é uma forma de intervenção, não? Não. A administração pública inicialmente notifica o proprietário para ele dar uma função à sua propriedade. Somente se ele descumprir essa notificação é que começa a entrar em cena os institutos de intervenção previstos no Estatuto da Cidade. Então vamos falar dessas formas de intervenção. Vamos lá. E a forma mais interessante de intervenção é o que a gente chama de IPTU progressivo. Como assim? A administração pública notifica e ele não fez nada. Então, a administração pública ela tem como alternativa, como uma forma de sancionar, punir o proprietário que não cumpre a função social, aumentando a alíquota do IPTU. É o que a gente chama de IPTU progressivo. Como assim, professor? O IPTU progressivo é o aumento da alíquota de acordo com as regras estabelecidas no Estatuto da Cidade, de forma a forçar o indivíduo a dar uma função social, utilizar o patrimônio dele para alguma finalidade. Mas esse IPTU progressivo, esse aumento da alíquota do IPTU, que tem uma natureza sancionatória, é feita de acordo com os limites estabelecidos no Estatuto da Cidade. Não pode a administração pública aumentar de acordo com o seu juízo de conveniência e oportunidade, não. A administração ela fica vinculada ao Estatuto da Cidade no que tange a quantificação do aumento da alíquota do IPTU progressivo. E qual é esse limite aí, professor? Olha só, o IPTU, ele pode ser, a alíquota do IPTU pode ser aumentada, tá? Majorada, anualmente, pode ser aumentada anualmente durante o prazo de 5 anos. 5 anos aumentando aí a alíquota do IPTU. E detalhe, a alíquota não pode ultrapassar 15%. Então, são dois limites. Aumentar a alíquota do IPTU de forma a forçar o indivíduo a dar uma função social na propriedade. Essa alíquota ela não pode ser aumentada mais do que 5 anos, o limite são 5 anos aumentando e o limite é de 15%. A alíquota não pode ultrapassar 15%. Vem cá, vamos dar uma analisada no IPTU progressivo, num exemplo que a gente vai colocar aqui na nossa lousa. Olha só, imagine só um determinado indivíduo, Olha só, um determinado indivíduo que tem, que não está dando uma função social
a sua propriedade. E ele está lá com 1% a alíquota do IPTU. Então, a administração pública ela vem, no primeiro ano aumenta para 2%, depois vai para 4%, depois vai para 8%, agora pode ir para 16%? Não, vai para 15%. Então, olha só, 1% de IPTU como forma de punição, não deu certo, no segundo ano foi para 2%, no terceiro para 4%, no quarto ano foi para 8% e no último ano, 15%. Pô, professor, não adiantou nada. No primeiro ano não adiantou nada, no segundo não adiantou nada, no terceiro não adiantou nada, no quarto não adiantou nada e no quinto ele continua com aquele terreno baldio sem dar nenhuma utilidade para aquele patrimônio. Bom, pessoal, no sexto ano tem que parar de cobrar o IPTU progressivo? Não. No sexto ano, se quiser, pode continuar cobrando, desde que seja a última alíquota, que seja a alíquota 15%. Então, 15%. No sétimo ano, se a administração pública quiser, 15%. Por quê? Porque o máximo, a alíquota do IPTU progressivo é uma alíquota de 15%. Não pode mais aumentar. Tá? Então, aumenta até o quinto ano e no limite de 15%. Pode ser cobrado de forma indefinida esse IPTU progressivo? Pode, não há problema algum. No entanto, a administração pública tem como alternativa, se ela verificar que o IPTU progressivo não está dando resultado, a administração pública ela pode realizar a desapropriação do imóvel. Fala, pô, peraí, já que ele não está dando uma função social à propriedade e esse IPTU progressivo para ele não serve para nada, eu vou desapropriar esse bem então. Com base nesse direito urbanístico, a administração pública resolve a desapropriar com base nas regras aí do Estatuto da Cidade. Tranquilo? Muito fácil essa matéria, muito tranquila. Lembre-se, o IPTU progressivo é uma forma de dar uma função à propriedade. Se não der certo, pode a administração pública exercer a desapropriação desse imóvel. Tá tudo isso previsto onde? No Estatuto da Cidade. Bom, pessoal, o Estatuto da Cidade tem essas normas, é uma norma federal, uma lei federal, tá? Que é complementada pelo plano diretor e a somatória do plano diretor com o Estatuto da Cidade gera uma obrigatoriedade, obviamente, decorrente da função social da propriedade prevista na Constituição. Bom, então vamos lá. Vamos ver como essa norma, tá? Como essa matéria, vem sendo cobrada em exames da OAB. Geralmente, a OAB ela não aprofunda questões relacionadas ao Estatuto da Cidade. Ela fica sempre na matéria constitucional relacionada à desapropriação. Então, vamos lá. Vamos ver como que a questão aqui é tratada. Lembrando que o IPTU progressivo, sim, ele é colocado em provas da OAB e essas provas, sim, em relação ao IPTU progressivo, exploram um pouquinho essa matéria. Então, vamos lá, pessoal, vamos ver como essa matéria vem sendo cobrada em concurso público. Olha só. IPTU progressivo. O IPTU progressivo tem a alíquota majorada por prazo indeterminado e ilimitado de acordo com o juízo de conveniência e oportunidade da administração pública. Será que a administração pública aumenta de forma ilimitada e por prazo indeterminado o IPTU progressivo? A gente viu que não, porque não está no campo do juízo de conveniência e oportunidade, está no campo da legalidade. O IPTU progressivo ele pode ser majorado dentro dos limites estabelecidos na lei. Não pode a administração pública aumentar a seu bel prazer, ou melhor, com base no seu juízo de conveniência e oportunidade. Existe uma regra vinculada que a administração pública, se usar, tem que respeitar. Se usar o IPTU progressivo, limite. Limite de quanto?
limite aí de 15% em relação à alíquota e no prazo de 5 anos. Pode utilizar depois? Pode, não tem problema, desde que limitada a alíquota no percentual de 15%. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês estejam entendendo todo. Espero que vocês tenham entendido bastante essa questão relacionada à desapropriação. Tá? A gente marca um próximo encontro. A gente está nos vídeos aí. Pode perguntar. Se você tiver dúvidas, pode mandar um e-mail. Pode entrar no meu site, mandar um e-mail pelo site www.professorcarlosbarbosa.com.br. Ou se você tiver dúvidas, pode entrar no site aqui do Instituto IOB, que a gente tem uma equipe que vai tirar a sua dúvida com certeza. Então, um grande abraço e sucesso! Força! Tchau! Revise o material e aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui embaixo. Aproveite as facilidades e também as dicas que o IOB Concursos oferece para ajudar nos seus estudos. Até logo!